Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Lírio me convidou para pregar para vocês, porque eu tenho uma experiência que eu coordenei já um grupo de adolescente lá na minha casa. A Isabela, o Mateus, o João Paulo e Samuel, os 4 adolescentes, né? A Isabela tinha 15, o Samuel tinha 11. Então eu aprendi bem como que lida com esse bichinho, né? Agora tem lá o Emanuel, que tem 12 anos. Eu recordo um dia eu cheguei em casa, a Vanusa estava triste, porque o Mateus tinha falado para ela: eu sei que eu não sou filho seus, que eu sou adotado. Aí a Vanusa, coitada, estava triste. Aí eu cheguei lá, a Vanusa contou para mim, eu falei para o Mateus: seu Mateus, quem contou para você, meu filho? Não era para contar. Desculpa de nós não ter falado isso para você, perdeu a graça, nunca mais falou, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com esses bichinhos. Tem que saber lidar. Quando meus meninos eram pequenos, os 5, tudo pequenininhos, 4, o Emanuel é 5 anos de diferença do Samuel. Mas os 4 são 4 em 5 anos e meio. Então é bem próximo, né? Aí a senhora disse para mim: Geraldo, você não tem medo quando seus filhos ficarem adolescentes? Eu falei para ela assim: deixa quando eles ficarem adolescentes, eu vou aprender como que eu vou viver com eles. É na vida. No dia a dia a gente vai aprender, estando junto com eles, como está acontecendo com esse ministério adolescente. Vocês estão aprendendo, não é? Você fala como que tem que ser? Não, vocês estão aprendendo a como agir, evangelizar esses adolescentes. Esse encontro é justamente para isso, para ajudar como lidar com essa turma, como evangelizar esses adolescentes nesses tempos que nós estamos vivendo. A nossa vida é uma aprendizagem constante. Um outro aprendizado que eu tive agora há poucos dias é ser pai de noiva. Ser pai de noiva. Eu não sabia que tinha essa função, né? Agora, o pai de noiva. O que o pai da noiva faz? Não. Faz o que a noiva manda. Eu falava assim: mas por que tem que ser essa gravata? Porque eu quero casamento. É meu? Sim, senhora. Por que você não entra sozinha? Sua mãe entrou sozinha, fica bonito, mas eu quero que o senhor entre comigo. Sim, senhora, eu entro. Então eu aprendi a ser pai de noiva. E agora eu estou aprendendo a ser sogro oficial, né? Porque até então eu não era. Então a vida nossa é um aprendizado. Eu quero aproveitar aqui para agradecer esse serviço de adolescentes, esse trabalho que já tem alguns anos na comunidade javenice. Quero agradecer como irmão de comunidade, quanto bem esse ministério tem feito para a comunidade. Quantos jovens que estão hoje na liderança, jovens que passaram pela a formação, pela evangelização dos adolescentes. Também quero agradecer como pai. Como tantos pais da Javenice, tem muito a agradecer vocês, porque vocês nos ajudam, nos ajudaram a evangelizar nossos filhos. Muito obrigado, viu? Meus filhos agora, a maioria já passou dos 18, só tem mais um lá, e eu agradeço de coração esse serviço de adolescentes. Meus filhos estão na fé, graças a Deus. E é por causa desse serviço. A Javenice perdia muitos adolescentes, as crianças e até os 11 anos, sumia da comunidade. Dá o que fazer para trazer de volta. E esse serviço tem contribuído muito que os nossos adolescentes não estão se perdendo. Uma grande maioria. Sobretudo os filhos dos membros da comunidade. Então agradeço aqui como um membro da comunidade e como um pai. Deus abençoe. O Wilson já fez a introdução da minha pregação. Que bom, né? Então ganha tempo, vamos para frente.
Nós vamos falar sobre os chamados a ser profetas. Depois dessa fala, vocês vão ter um deserto. Então, aproveitar para que a gente possa aprofundar a nossa vida em Deus, sobretudo nessa questão da vida no Espírito, o ser conduzido pelo Espírito Santo. Chamados a ser profeta, uma vocação, um chamado a todos. No Antigo Testamento, os profetas eram uma pessoa singular, era um ofício. O profeta no Antigo Testamento, no Antigo Israel, era consultado pelos reis, os reis iam procurar o profeta que falava o que tinha que fazer ou não. Nós conhecemos muito bem isso, né? Samuel, Natã, Daniel, mas nós não vamos falar desse profetismo. E o último dos profetas foi João Batista, profetas do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o grande profeta. Um grande profeta apareceu entre nós. No capítulo 7, versículo 11, as pessoas diante do que Jesus fez, do milagre da ressurreição do jovem, da viúva de Naim, as pessoas ficaram impressionadas e disseram: um grande profeta apareceu entre nós. Então essa linhagem de profeta do Antigo Testamento, ela encerra com João Batista. Agora é um novo tempo. O Wilson falou a respeito do ministério, os ministérios fundantes. Ali nós vemos um dos ministérios fundantes, a profecia, o profeta, o carisma, o ministério profético. Também não é esse ministério que eu vou falar. Nós podemos dar um exemplo desse ministério profético, o Tatá, Padre Jonas, alguns coordenadores de comunidade que têm esse ministério profético de direcionar a comunidade, direcionar o seu povo. Esse é um ministério chamado também, como o Wilson falou, de carisma da igreja, chamado de ministério fundante. Um dos ministérios fundantes, ministério profético. E São Paulo fala dos carismas, que é outra coisa. A profecia que se manifesta dentro de uma assembleia, que inclusive ele fala: prefiro que profetize do que fale em línguas. Então é a profecia que acontece, que é o carisma da profecia que acontece dentro de uma assembleia. Não é essa profecia que nós vamos falar. Nós vamos falar do chamado a ser profeta, que está ligado ao munus sacerdotal profético de Jesus Cristo. Porque isso é para todos. Jesus Cristo é o profeta por excelência. Um grande profeta apareceu entre nós. Portanto, o chamado à profecia, o chamado a profetizar, é um chamado para todos os batizados. Não é para alguns que têm o carisma ou o ministério da profecia. Não é esse. Mas sim, todos nós, como batizados, nós temos a missão, a função de exercer a profecia. Porque faz parte do munus de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é munus? Função. Jesus Cristo, ele é o sumo e eterno sacerdote. Jesus Cristo, ele é o Rei dos reis. E Jesus Cristo é o profeta, o grande profeta. A profecia que nesse sentido, chamada a ser profeta nesses tempos, está ligado a esse munus sacerdotal de Jesus Cristo. Então, todos nós somos chamados a ser profeta. Fala para quem está do seu lado aí, você é chamado a ser profeta. E o que é profetizar? O Catecismo da Igreja Católica, número 905, diz assim: os leigos exercem sua missão profética
pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho de vida e pela palavra. Quando a gente fala de profecia, já pensa em adivinhar o futuro, o que vai acontecer. Não, a profecia que está no anúncio da palavra e no testemunho de vida. Isso está lá no número 905 do Catecismo da Igreja Católica, que fala dessa nossa participação nesse munus profético de Jesus Cristo. Todos nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho com a vida, com o nosso testemunho de vida, a nossa vida de santidade, o nosso exemplo, o nosso jeito de viver a vida, e com palavras. Inclusive o catecismo ele cita primeiro testemunho de vida e depois palavras. O testemunho de vida, a sua vida, como que é a sua vida. E pensando nisso, eu escolhi um personagem no Novo Testamento que não é muito lembrado, mas que nos últimos tempos, nos últimos meses, tem me chamado a atenção, porque esse personagem, ele é um leigo, ele não exerce a profecia de forma oficial. Esse personagem é Simeão. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Você pode abrir. Acho que eu vou precisar de água assim, viu? Tinha falado que não, mas acho que... O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25. Simeão, como nós vamos ver aí no versículo 33, ele profetiza. Profetiza, eis que este menino foi posto como queda e para soerguimento de muitos em Israel, como sinal de contradição. E a ti, falando para Maria, uma espada vai transpassar a sua alma. Então ele profetiza. Simeão profetiza o futuro de Jesus Cristo e daqueles que seguem ou não. E também, ao mesmo tempo, profetiza o que vai acontecer com Maria, que aconteceu e que acontece nos tempos de hoje. Esta profecia. Então Simeão é um homem comum, é um velho Simeão, como é chamado, velho Simeão. Ele não trabalhava no templo, não é ele que apresenta Jesus no templo, porque ele não é sacerdote. Quem apresenta Jesus ao templo, quem apresenta, que oferece o sacrifício é o sacerdote. Ele não apresenta, ele toma Jesus nos braços, como nós vamos ver no texto aí. Quem apresenta é o sacerdote, essa é a função dele. Uma outra função no templo era dos levitas, que cuidava dos objetos sagrados, que cantava, era o ministério das artes do templo, eles que cantavam na missa, lá no templo, as músicas da campanha da fraternidade. Não é nessa turma não, né? Então Simeão era um homem comum. Era um homem como nós. Mas era um homem conduzido pelo Espírito Santo, porque era um homem que sonhava. Lucas, que é o autor do Evangelho, que é o Evangelho, né, de Lucas, é claro, é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, que vai falar, que vai colocar lá no cumprimento da promessa, velhos vão sonhar. Então por que Lucas coloca aqui um velho que sonha? Porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Porque ele é um homem cheio do Espírito Santo, melhor, ele sonha. Então quem que é Simeão? Vamos lá no versículo 25. Simeão havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão era
justo e piedoso. A primeira qualidade aqui do profeta, ou duas primeiras qualidades. O profeta, ele é justo e piedoso. O que é ser justo? Ser justo é aquele que vive, aquele que busca viver a vontade de Deus, a justiça em relação a Deus, dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo. A sua vida. Ele é justo. Ele é justo, ele é fiel. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, vai falar que a justiça é a fidelidade. Ser justo é ser fiel. Fiel a Deus. Ser fiel é seu sim, seja sim. Seu não, seja não. É cumprir, é perseverar, é ser constante. Isso é ser justo. E Jesus Cristo vai, no Sermão da Montanha, ele vai dizer para aqueles que seguiam, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês não vão entrar no reino de Deus. Significa que essa justiça não deve estar presa à lei, mas à liberdade de coração. Por que nós damos tudo a Deus? Por que nós buscamos fazer a vontade de Deus? Por causa de uma lei? Por causa de uma regra? Não, porque nós amamos a Deus. Nós não fazemos isso porque somos obrigados a fazer. Porque a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus que faziam pela lei. Simeão era um homem justo nesse sentido, de buscar fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, de colocar Deus acima de tudo na sua vida. Dar a Deus o que é de Deus é colocá-lo acima de tudo na nossa vida. Isso é ser justo. E ele era piedoso. Um homem piedoso. O que é ser um homem piedoso? É viver uma vida voltada para Deus. É ser íntimo de Deus. É ter uma vida submissa a Deus. Ser piedoso é diferente de pietismo, que é viver a partir de sentimentos, de emoção. Não podemos viver uma falsa piedade, porque a falsa piedade é os falsos pastores, os falsos profetas. E Jesus Cristo vai dizer, guardai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas são como lobos vestidos de ovelhas. É viver de aparência. A falsa piedade. Esse é um risco que a gente corre hoje, viu? Viver de uma falsa piedade, cheio de penduricai no pescoço, as vestes inadequadas para os tempos de hoje. Corre o risco de ser só aparência. Não é? Não é essa piedade, tem que ser uma piedade saudável, dentro da realidade do tempo que nós estamos vivendo. Uma piedade que brota do coração. Ela nasce no coração, de uma relação com Deus. Então ele era um homem justo e ele era piedoso. Vamos mais à frente. Só isso não basta. Fala para quem está do seu lado, só isso não basta. Ser justo e piedoso não basta. É preciso ser movido pelo Espírito Santo.
Porque nós vamos agora, São Lucas vai falar 3 vezes o Espírito Santo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel porque o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo estava nele. E porque o Espírito Santo estava nele, ele é um homem de esperança. Ele espera a consolação de Israel. Ele tem o coração voltado para Deus. Ele crê nas promessas de Deus. Ele crê que Deus cumprirá a sua promessa. Ele é um homem que sonha. Porque o Espírito está nele. O Espírito Santo é a nossa esperança. O cardeal Suínes tem um livro que tem esse título. O Espírito Santo é nossa esperança. Vivia na esperança, no cumprimento da promessa de Deus. O cardeal Suínes diz assim: o cristão só é autêntico se for uma pessoa de esperança. E a esperança é um componente do nosso ser. E nós só podemos ter esperança se nós tivermos a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito estava nele, ele esperava a consolação de Israel. Cardeal Suínes fala nesse livro, O Espírito Santo, Nossa Esperança, que um jornalista perguntou para ele: Senhor, por que o senhor, um homem já de idade, é um homem de esperança, apesar das dificuldades, da confusão reinante em nossos dias? Ele respondeu: porque creio no Espírito Santo. Por que nós devemos ser pessoas que sonham? Por que nós devemos ser pessoas que esperam? Por que nós temos que olhar para o futuro na expectativa de que Deus vai cumprir a sua promessa? Porque o Espírito Santo está em nós, porque nós cremos no Espírito Santo, porque Ele é a nossa esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, o Espírito Santo, foi derramado em nossos corações. A esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje. A esperança de que os nossos adolescentes serão evangelizados. A esperança de um mundo novo. A esperança das pessoas se voltarem para Deus, a conversão de todos os homens. Nós cremos. Porque é promessa de Deus de fazer nova todas as coisas. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita para esperar. Nós somos pessoas de esperança. Por isso não temos medo do futuro. Não temos medo da morte. Porque a nossa vida está em Deus. O nosso olhar está em Deus. Nós buscamos as coisas do alto. Nós aguardamos as coisas do alto. As coisas da terra são passageiras. Nós vivemos aqui, estamos aqui dentro da realidade humana, as confusões humanas, mas o nosso olhar, nosso coração está voltado para Deus. Ele é a nossa esperança. Eu nunca desanimo, porque eu sei aonde eu coloquei a minha confiança, a minha esperança. Eu lembro, há 35 anos atrás, quando eu fiz experiência de oração naquela capela, quando estava todo mundo abraçado, eu disse assim: um dia a minha família vai viver essa vida que eu estou vivendo aqui. Eu era um jovem de 19 anos. Eu espero, eu confio, que um dia todas as pessoas vão viver essa vida que nós vivemos. Uma vida de fraternidade, uma vida em Cristo Jesus. Porque se você não espera isso, você vai desistir no meio do caminho. Nós somos pessoas de esperança.
O Espírito Santo está em nós. Fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo está em você. Mais uma vez, o versículo 20, 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, a revelação, a comunicação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao nosso coração. É aqui que nasce a inspiração. Nós precisamos aprender a escutar o Espírito Santo, que fala, que revela a nós, que se dá a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso serviço, para o nosso grupo de adolescente. Nós temos que aprender a escutar a inspiração, porque é aqui que brota a criatividade, porque quem é criador? Quem é que tem poder de criar alguma coisa? Nada se cria, tudo se copia dentro da... Não é? Gente, dentro da humanidade é uma realidade. Ou pesquisar lá, é alguma coisa que já existe, que aquele já copiou de outro, que já copiou de outro, que copiou de outro. Que chegou em alguém que foi inspirado pelo Espírito, que teve a inspiração. Eu sei que vocês têm essa inspiração, tem coisa nova aqui. Tem criação nova, tem criatividade, porque tem coisa de Deus. Porque só Deus tem o poder de criar. Então a criatividade nasce de quem? Do Criador, de Deus. Só Ele tem o poder de criar tudo do nada. Então se você quer ser criativo, você tem que escutar o Espírito Santo, que inspira no seu coração. Porque nós queremos as coisas, lá atrás perguntou, como é que tem que fazer para evangelizar os adolescentes? Vocês já estão escutando aqui, é para a gente aprender um pouco, mas, gente, receitinha não existe. Já existe um conteúdo, que vocês já ouviram aqui. Nós, comunidade Javenice, temos um conteúdo específico. Tem esse conteúdo. Agora, nós vamos aprendendo com o dia a dia. Não existe um como que tem que fazer. Não pense que vocês vão sair daqui. Eu acredito que não vai conseguir fazer isso. Vamos fazer isso porque não dá certo, gente. Porque cada lugar é cada lugar, cada realidade, cada jovem é cada jovem. Isso eu não consigo fazer na minha casa. Porque cada filho é um. Se eu querer que a Isabela, que o Mateus seja igual ao João Paulo, que seja igual ao Samuel, não vai dar certo. Cada um é um. Eu tenho que lidar com cada um de um jeito. Imagina agora dentro de uma realidade múltipla de grupos de adolescentes. A Jaine vai dar uma direção, né, Jaine? Você não vai dar receita, porque não existe. A receita é o Espírito Santo que dá a inspiração, a moção do Espírito Santo. Fora-lhe revelado que ele não ia morrer sem conhecer, sem experimentar, sem ver o Salvador. É o Espírito que inspira. E essa inspiração gera convicção. Ele tinha certeza que não ia morrer antes de ver o Salvador. Essa inspiração, essa moção do Espírito Santo dá a nós convicção. Vocês acham que a Javenice está aqui por causa da inteligência, da capacidade do Tatá, do Monsenhor Mauro e de tantos outros que estão juntos? É obra do Espírito Santo. É inspiração do Espírito Santo. Vocês acham que o Tatá sabia que ia chegar do jeito que está hoje? Claro que não, veio aprender no caminho. Movido pelo Espírito, escutando as palavras que dá direção a cada ano, a cada 2 anos. A palavra, vocês acham que já tinha tudo isso escrito ao ano de 2023, 2024, a palavra vai ser isso. No ano de 2025, 26 vai ser essa. Vocês acham que foi assim que funcionou? Foi, Leandro? Não foi. Na medida que a comunidade ia caminhando, as realidades da comunidade e a escuta do Espírito Santo, ele vai revelando. É por aqui, é essa palavra, dentro da realidade que você está vivendo. O profeta é aquele que olha do presente para o passado e para o futuro.
A partir do presente, da realidade que ele está vivendo, movido pelo Espírito Santo, ele olha o que aconteceu, quais as dificuldades, olha para o passado, já pensando no futuro. Foi revelado. O Espírito Santo move o coração. Ele fala ao nosso coração. Então as coisas não caem do céu, é emoção do Espírito, é inspiração do Espírito Santo. Você quer ser criativo? Quem aqui quer ser criativo? Dá ouvido ao Espírito Santo, porque ele é o cara. Se tem um sujeito aqui que é criativo, é o Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado meio cochilando aí. O Espírito Santo é o cara. Você quer inspiração? Ele é o nosso mestre interior. A presença do Espírito Santo em nós não é uma presença passiva, é uma presença ativa. E ele é Deus. O Raniero Cantalamessa, na homilia esse ano, da Quaresma, ele disse, falando do Espírito Santo, que o Raniero, para falar da Quaresma, ele tem que falar do Espírito Santo. Toda homilia termina com o Espírito Santo, né? Aí ele disse assim, que o Espírito Santo é o sugeridor. Vocês viram ele falar nisso? O que é? Ele fala que o sugeridor é aquele sujeito que eu acho que agora não tem mais essa figura, porque agora tem o ponto, né? Então, nos teatros antigos, que não tinha o ponto que o cara tem no ouvido, ficava um sujeito, que eu não sabia que tinha essa figura, não. Ele ficava escondido no lugar e falando o que o artista tinha que fazer. Ninguém escutava ele falar. Vocês já ouviram isso? Você sabia que tinha isso nos teatros? Então o sujeito ficava lá com a folha na mão e falando para o artista, falando para a pessoa o que ele tem que fazer. Hoje tem o ponto, gente. Hoje é mais chique, né? Tem um sujeito lá atrás que está falando, agora você faz isso, faz aquilo. Vocês acham que os artistas aí que tem o ponto é só para escutar a música deles? Não, o cara fala assim, vai no meio do povo agora, volta. Tem um sujeito falando no ouvido dele na televisão, mas tinha o sugeridor. Aí ele fala, Raniero Cantalamessa fala que o Espírito Santo é o sugeridor. Ele fala baixo. Ninguém escuta, só aquele que está no palco. Quem que escuta? Você. Ele fala para você. Ele é o sugeridor. Ele fala ao nosso coração. Ele, movido pelo Espírito Santo, versículo 27. Olha, ele é portador do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a ele. E movido pelo Espírito Santo, ele veio ao templo. Ser movido pelo Espírito Santo. Ser impelido, empurrado, impulsionado pelo Espírito Santo. Ser movido é ser posto em ação. Não adianta saber a inspiração, o Espírito Santo estava nele, um homem de esperança, mas se ele não tem ação. É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos coloca em ação, é o Espírito Santo que nos desacomoda, é o Espírito Santo que nos levanta, que nos desperta. Movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Interessante que o Espírito Santo ele nos move para o templo, nos empurra para o templo, mas nos empurra também para o deserto. Para lutar, para brigar, no dia a dia de nossa vida. O Espírito Santo, ele nos inspira na nossa vida de oração, no nosso relacionamento com Deus, na nossa missão, mas também no dia a dia de nossa vida, na luta diária, no deserto que nós enfrentamos no dia a dia. É o mesmo Espírito, não existe aqui um Espírito Santo que só nos conduz para Deus, existe esse mesmo Espírito que nos conduz ao deserto, à luta, ao combate do dia a dia. É o mesmo Espírito que nos conduz, que nos move. Então é deixar ser movido, deixar que o Espírito Santo nos desacomode, nos coloca em ação. Então Simeão era um homem justo, piedoso, portador do Espírito Santo, que escutava a voz do Espírito Santo. Era movido pelo Espírito Santo, deixava-se ser conduzido pelo Espírito Santo.
dava as rédeas da vida dele ao Espírito Santo, deixar ser conduzido. Ele é movido pelo Espírito Santo. Nós temos que ser mais leve para que o Espírito Santo nos leve. Tem um salmo que eu não me recordo agora que fala assim: seja como palha frente ao vento, para que o anjo do Senhor te leve para onde ele quiser. Seja palha frente ao vento, para que o anjo, para que o Espírito Santo te leve para onde ele quiser. Te conduza. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir ao tempo, vai nos conduzir ao deserto, na luta, no dia a dia. Ele sempre vai nos levar para um lugar bom. Mesmo o deserto é muito bom. Ele nos desacomoda. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo quer desacomodar você. Saia do comodismo. Aí aqui nós vemos a ousadia de Simeão. A ousadia de Simeão. Porque ele é um homem conduzido pelo Espírito Santo. Quando ele vê o menino, porque o Espírito Santo nos remete a Jesus Cristo. Como que um homem velho vai reconhecer numa criança comum, entre tantas crianças que iam para o templo, reconhece naquela criança o Filho de Deus, Jesus Cristo? Quem que revela a ele? Quem que dá a ele o conhecimento de Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Mas olha a ousadia dele, ele não se contenta em ver nos braços da mãe e do pai o filho, ele toma nos braços. Gente, você pegar uma criança de uma mãe, a responsabilidade é sua. Porque se você derrubar essa criança, coitado de você, se a mãe for daquelas galinzezinha brava mesmo, né? Olha só a ousadia. Ele não se contenta em olhar Jesus de longe, ele toma nos braços, se compromete. Porque é isso que ele faz, ele se compromete. Pegar Jesus significa se comprometer. Ele se compromete com Jesus Cristo. Ele não quer ficar longe. Ele quer que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, o Senhor da sua vida. É se comprometer com Jesus Cristo. Tomá-lo nos braços. Isso é ousadia. Nós precisamos ser ousados. Muitas vezes nós somos tímidos. Nos contentamos. Sendo que Deus tem mais para nós. Nos contentamos em ficar à distância, em ver, já estou satisfeito. Deus tem mais para você, ó abençoado. Não se dê por satisfeito. Toma Jesus nos braços. Assuma de fato a sua vida de fé. Seja ousado. Seja ousado. Arrisque. Tem que arriscar em Deus. A confiança de que é Ele que nos pega no braço. Né? É Ele, o nosso Senhor. Ele toma Jesus nos braços. E aqui nós vemos, no versículo 29, chamado louvor profético. Aqui começa a profecia. O louvor profético. Nós vemos o louvor profético no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas. Maria, no Magnífica, capítulo 1, versículo 46 do Evangelho de Lucas, ela profere um louvor profético, encerrando todas as gerações, me chamarão de bem-aventurado. O que é que nós fazemos? O que é que nós, 2000 anos depois, nós chamamos Maria de bem-aventurada? Louvor profético. Depois nós vemos Zacarias, ainda no capítulo 1. O louvor profético. Luz das nações.
E aqui nós vemos também Simeão nesse louvor profético. Ele reconhece Jesus Cristo como o Salvador e ele vai dizer no versículo 32 que aqui está aquele que será a luz e a glória do povo de Israel. Um louvor profético. Um louvor profético ele não fica olhando para as dificuldades, para os problemas da vida. Ele olha para a solução que Deus está nos dando em Cristo Jesus. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, é uma pessoa de louvor. Não é uma pessoa que fica reclamando da vida, do que não tem. Louva por aquilo que tem. Louva por tudo que tem. Você tem tudo. Nós temos tudo. Nós ficamos reclamando à toa. Nós somos ricos, como diz o Padre Eduardo. Nós somos ricos. Deus nos encheu dele mesmo. Nós somos portadores de Deus. Gente, ontem o Salmo dizia assim, o salmista falando que Deus escolheu Jerusalém como sua morada. Deus escolheu o seu coração como sua morada. Pela força, pela presença do Espírito Santo. Se o salmista ficava feliz de Deus ter escolhido Jerusalém como sua morada, e nós? E você? Deus escolheu você como a morada dele. Nós temos que só agradecer, só louvar a Deus. E aí, seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam deles. Gente, eu fico aqui duas coisas. Primeiro, Maria e José já tinham visto coisas grandiosas. Maria já tinha falado com um anjo, tinha sido batizada no Espírito Santo, concebida. Foi o verbo concebido no seu ventre. José já tinha falado com o anjo várias vezes, já tinha experimentado, viu os pastores que falaram, os magos, presenciaram grandes coisas e ficaram admirados de ver aquele homem com entusiasmo, com alegria que ele falava. Eu pergunto a mim e a você, será que nós ficamos entusiasmados com as coisas que Deus tem feito na nossa vida, ou a gente já vai tornando as coisas comum, rotina, nós deixamos de ser surpreendidos por Deus, vamos nos acostumando, nós não corremos esse risco, porque já experimentamos tantas coisas maravilhosas, experiência do batismo do Espírito Santo, experiência de providência de Deus na nossa vida, às vezes vamos acostumando que passamos caindo na rotina de não se encantar, de não se impressionar mais com as coisas. Aqui o que me chama a atenção é que Maria e José, apesar de terem visto tantas maravilhas, ficam admiradas, ficam impressionados, ficam encantados de ver aquele velho Simeão falando de Jesus Cristo. Muitas vezes nós não ficamos numa pregação, na formação, porque eu já escutei isso daí. O pregador, aquele que vai pregar, nós não nos abrimos ao novo. Nós não deixamos ser impressionados por Deus. É ou não é verdade? É pregação sobre esse tema, sobre o batismo do Espírito Santo. Eu já escutei isso aí, já preguei. Corremos o risco de não se nos impressionar. Mas do outro lado, como que esse homem fala com tamanha convicção, com tamanho entusiasmo que impressiona. Com tamanha convicção, com tamanha alegria. Aí eu pergunto, será que nós temos pregado com tamanho entusiasmo, com tamanha empolgação, temos falado tão bem de Jesus Cristo que geramos admiração nas pessoas?
Será que as pessoas, quando olham para nós, ficam admiradas de ver a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa alegria, a nossa disposição? Será que quando olham para nós ficam admirados, espantados? Que coisa é essa? Como ficaram os sacerdotes, escribas, diante dos apóstolos e diziam, ficaram espantados em ver a sabedoria, a coragem que Pedro e João pregavam, sendo homens iletrados. Está lá no capítulo 4 do Atos dos Apóstolos. Ficaram admirados, espantados por ver tamanha sabedoria daqueles homens simples, iletrados. Será que nós estamos causando esse espanto, esse desejo na vida dos nossos jovens, na vida das pessoas com quem nós evangelizamos? Simeão nos ajuda, nos ensina que nós temos que causar. Você tem que causar. Fala para quem está do céu, você tem que causar. Causar espanto. Não foi por grito. Porque às vezes achamos aí, tem uma renovação carismática e acha que vai empolgar pelo grito, pela altura que fala, pelo sapateio que dá, o sapatinho de fogo e a gritaria. Não é isso, ele não gritou aqui, não saiu gritando para todo mundo. É algo que brota da inspiração do Espírito Santo, porque ele é movido pelo Espírito Santo. Quando as pessoas são movidas pelo Espírito Santo, quando elas se deixam ser conduzidas pelo Espírito Santo, suas palavras impactam. Não adianta, pode ter pessoas de sabedoria. Vem aqui se não tiver força do Espírito Santo, não vai impactar ninguém. Vai sair daí, mas falou tão bem. O que ele falou? Falou bonito. Mas falou o quê? Falou bonito. Eu não sei o que ele falou umas coisas difíceis lá, mas falou bonito. Não vai impactar. E aqui acontece essa. E para a gente encerrar, movido pelo Espírito Santo, ele profetizou. Ele profetiza. Ele, no versículo 34, Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e para soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma. Eles estão tão animados. José e Maria estão tão animados, não vou falar nada não. Estão tão empolgados, estão tão felizes, eu não vou falar. Eu vou deixar isso para outra hora. Não, tem que profetizar. Tem que falar a verdade. Você não pode negar a verdade. O Papa Bento XVI fala que negar a verdade é falta de caridade. Quando você nega a verdade para alguém, você está faltando com a caridade. É pecado. Quando nós não falamos a verdade por medo de ofender, por medo de machucar, nós estamos cometendo uma falta de caridade. O Papa Bento XVI fala isso na carta Caridade e Verdade. A verdade tem que ser dita. E hoje nós vivemos uma realidade, uma negação da verdade, uma falta de profetismo dentro da igreja. Nós não falamos mais a verdade para não ofender as pessoas. A igreja parece que está amordaçada para falar a verdade, porque não pode, porque corre o risco de ser perseguida. Tem que pagar o preço. Simeão pagou o preço de ter que falar a verdade para Maria. De você falar assim, isso eu não quero ouvir não. Estava tão bom antes. Estava tão gostoso de escutar você. Aí você vem com essas coisas aí difícil. A igreja não pode deixar de falar a verdade. Que verdade que nós não podemos negar para as pessoas? Falar na verdade da conversão. Hoje
Exige uma cultura da acolhida, com todo respeito. Mas essa palavra está me cansando já. Essa palavra acolhida já está me cansando. Porque não tem outra coisa para falar do que acolhida, tem que acolher. Acolhida. Mas não se fala mais de conversão, se fala de inclusão e não de conversão. Nós não podemos ter medo de falar para os nossos jovens que eles têm que se converter. Deus ama, Deus ama. Deus é bom, Deus é bom. Nós acolhemos, cansativo. Acolhemos. Mas eles têm que mudar de vida. Nós não podemos passar a mão na cabeça dos nossos jovens. Nós temos que falar a verdade, ele tem que se converter. Nós não temos que ter medo de falar. Uma igreja que nós estamos vivendo hoje parece que não fala de conversão mais. Tem que acolher, aceitar do jeito que ela é. Nós aceitamos, mas tem que mudar de vida. Porque se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que converter. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. A igreja é para todos. O reino de Deus está perto de todos. Mas a condição é a conversão. É a mudança de vida. Então falar a verdade é falar da conversão. Nós precisamos falar de conversão para os nossos jovens. Nós temos que ser criativos. Eu vejo lá a turma de Itajubá, cada dia uma criatividade, mas não podemos negar a verdade da conversão. Nós não podemos negar a verdade da cruz. Ele não nega, Simeão não nega a realidade que Maria vai vivenciar, que uma espada vai transpassar o seu coração. Nós não podemos negar essa verdade que o cristianismo exige de nós, cruz. Porque a cruz que é loucura para aqueles que não crêem, para nós que cremos, a cruz é sabedoria de Deus, a cruz é salvação. Então, num tempo de hoje que parece que não podemos falar de sofrimento, mas nós temos que falar de cruz. A vida é sacrifício, é penitência. Tem que se sacrificar, tem que se penitenciar. É cruz. Se nós negarmos, nós não estamos sendo profeta. O profeta tem que falar a verdade. A da conversão, a verdade da cruz. E a verdade da radicalidade do Evangelho, que é a santidade. Parece que não existe mais esse apelo à santidade. Você pode viver do jeito que você quer, sem uma busca de santidade. Então nós temos que falar a verdade. Não podemos negar a verdade. E tantas outras que a gente não pode negar. Simeão, cheio do Espírito Santo, não nega a verdade. Ele fala com humildade, com convicção, de uma realidade que vai ajudar a Nossa Senhora no futuro, porque se você nega a verdade, vai prejudicar o futuro da pessoa. Porque Maria recordou naquele momento na cruz aquilo que Simeão disse. Quanta dor lá no Calvário que Maria suportou ao pegar Jesus no colo. O teu sangue ela enxugou, realiza a profecia e uma espada de dor seu coração transpassaria. Ela então se recordou. A profecia nos prepara. Deus está nos dando uma palavra agora. Cuidado, vigiai. É uma profecia para nós esse tempo. Deus está nos preparando. Se você já está vivendo esse momento difícil, é força. A palavra de Deus é força. Fica firme. Combate. Mas se você não está, prepara, viu? Prepara porque vem. Prepara. Fala para quem está do seu lado aí. Prepara, viu? Porque Deus está falando. Porque a hora que vir, você vai falar assim, eu já ouvi sobre isso. Nós não podemos negar a verdade, porque a gente pode prejudicar o futuro das pessoas.
Então, meus irmãos, Simeão, um homem que não aparece muito, mas tem muito que nos ensinar como profetas. Um velho, mas que sonha, porque tem o Espírito Santo nele. Um homem que deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito, escuta o Espírito Santo. O Espírito revela a ele, fala ao coração que ele não vai morrer antes de conhecer o Salvador. O Espírito Santo conduz ele para o templo. Não foi uma coincidência. Vou dar um pulinho lá no templo para ver o que está acontecendo. Né? Foi movido, inspirado pelo Espírito Santo a ir para o templo. Ele é movido, ele é tirado do lugar, ele sai da sua casa, ele desacomoda. Ele vai para a casa de formação, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, e daí por diante. Ele sai de casa, porque é lá que o Senhor vai revelar, vai se manifestar a ele. Quero convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos. Se você está dormindo, você abre. Se você está acordado, você fecha. Você quer ser um profeta? Você quer viver essa profecia nesse tempo? Deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Seja um amigo do Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva para Jesus. É o Espírito Santo que nos revela a verdade, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Se você quer ser criativo, ser criativa, deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Abra-se à ação do Espírito Santo. É Ele que inspira coisas novas. É Ele que nos remete a Jesus Cristo. Deseja ser conduzido, ser inspirado pelo Espírito Santo. Porque você quer ser um profeta nesses tempos. Você quer viver esse chamado a ser profeta dentro desse serviço dos adolescentes. Os adolescentes precisam da sua profecia, do seu testemunho de vida. Os adolescentes precisam de sua palavra de sabedoria, palavra que encanta, que causa admiração. Isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Deseja ser tocado pelo Espírito Santo. Deseja ser movido pelo Espírito Santo. É Ele que nos inspira. É Ele que nos conduz. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu, porque sou fraco, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Porque sou fraco, não sei o que convém,
mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduz a mim. Convido você a ficar em pé, erga os seus Conduz braços. a mim. Dê liberdade ao Espírito Santo. Vem transformar. Permita que Ele fale ao seu coração. Não tenha medo. Entrega as rédeas da sua vida ao Espírito Santo. Inflama-me. Venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim um novo. Nós podemos cantar: eu quero ser inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ser inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu. Eu quero ser inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ser inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu. Porque sou fraco, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Porque sou fraco, não sei o que convém, mas o Espírito que intercede sabe dos desejos de Deus pra mim. Conduz a mim.